Olá a todos, hoje então vamos falar de quais são as 6 regras que utilizo nas criptomoedas. Vamos a isso? Let's go! Olá e bem-vindo para um novo vídeo. O meu nome é Nilton Sampaio. Aqui falamos finanças, investimentos e criptomoedas. Se és novo no canal, convido-te em subscreveres o canal, em ativares as notificações e a deixares um gosto se gostares deste conteúdo. Hoje então vamos falar de quais são as 6 regras que utilizo nas criptomoedas. Vais ver que elas são eficazes para os teus investimentos, mas essencialmente no que diz respeito ao tema então das criptomoedas. Se também tiveres algumas regras que segues à letra para investires, deixa nos comentários quais são. É importante fixar-te regras e não te desviares dessa rota. A minha primeira regra nos investimentos é a diversificação. A diversificação irá permitir-te minimizares o risco e com as criptomoedas faz bastante sentido, uma vez que é um mercado que tem um maior nível de risco comparativamente com a bolsa ou o imobiliário. Na bolsa de valores podes ter desvalorizações de 5% ou até 10% no máximo durante um dia. Com as criptomoedas podes assistir, por exemplo, a flutuações de mais 200%, como podes assistir a desvalorizações de menos 200, menos 100, menos 50, menos 20 num dia. Como já deves ter reparado, existe uma enorme volatilidade no mercado das criptomoedas e dessa forma uma das soluções é diversificares o teu portfólio e não fazeres all-in numa só criptomoeda. Pessoalmente tenho umas 30 criptomoedas nas quais invisto, isto porque se uma desvalorizar, essa desvalorização é minimizada com a valorização das outras. Também é verdade que existe uma forte correlação no mercado de criptomoedas, ou seja, na maioria das vezes quando o Bitcoin cai, geralmente as outras criptomoedas acompanham a tendência. Mas por vezes pode existir uma notícia negativa que vai fazer cair o preço de uma determinada criptomoeda. E o facto de teres outras pode fazer com que as tuas perdas sejam limitadas. Não existe um número concreto de quantas criptomoedas deves ter no teu portfólio. Para que possamos dizer que ela tem uma boa diversificação, no entanto, acredito que a diversificação ideal é de ter entre 10 a 20 criptomoedas. Obviamente que isto é somente a minha opinião. Neste vídeo pretendo apenas informar de forma como invisto o que faço com o meu dinheiro. Faz sempre as tuas pesquisas e desenvolve sempre a tua própria estratégia. A segunda regra é fazer hold. Hold basicamente é guardar as tuas criptomoedas para o longo prazo. Pessoalmente aplico essa regra e quando faço hold, guardo as criptomoedas vários meses ou então vários anos. Na minha perspectiva, não vale a pena tentares fazer trading se não tiveres conhecimentos aprofundados sobre o tema. Isto porque o mercado de criptomoedas é muito inconstante, em algumas vezes quase irracional. Mais vale manteres as tuas criptomoedas e fixares-te um objetivo para retirares lucros. Como por exemplo, se ela valorizar uns 20% ou 30%, retiras uma determinada porcentagem dos teus lucros e investes numa outra criptomoeda. Ou então guardas em stablecoin, para que quando o mercado cair, teres liquidez para voltares a investir. Neste caso então também podemos abordar o DCA, ou seja, investires periodicamente uma determinada quantia num determinado projeto independentemente do preço do ativo subir ou descer. Porque o objetivo essencial da estratégia DCA é reduzir o preço médio de compra e minimizar o impacto da volatilidade. A minha terceira regra é ter sempre capital disponível. Na maioria das vezes, em todas as plataformas onde tem criptomoedas, tem uma determinada porcentagem em stablecoin. Isto porque, no caso de haver uma desvalorização de uma determinada criptomoeda, seja porque existe uma correção de mercado ou uma informação negativa que impacta o preço do ativo, ou então mesmo porque surge um novo projeto que acredite nele e quer investir, ou então uma informação que acho que pode fazer valorizar uma determinada criptomoeda, tem sempre capital disponível para investir. Desta forma, em todas as plataformas, tenho o USDT, USDC, por vezes também tenho DAI, para ter sempre capital disponível. A minha quarta estratégia é ter uma gestão da carteira das minhas criptomoedas. A tua gestão de carteira deve ser quase drástica, ou seja, nunca deves fugir ao que estipulaste. Por exemplo, eu aplico 5% do meu capital em projetos que eu considero de elevado risco ou de muito elevado risco. Sendo certo que, por exemplo, o mesmo pode evoluir positivamente e explodir e com isso eu acerto o jackpot, mas também pode acontecer o oposto, ou seja, perder uma grande parte do meu capital ou mesmo a totalidade e ficar sem nada. Por isso é que se fixares, por exemplo, que queres investir 5% do teu capital em ativos de elevado risco, nunca deves violar essa regra.
Isto porque se começares depois a investir 6%, 7%, 8%, vai existir um momento em que já não vais ter nenhuma regra, nenhuma disciplina e possivelmente até vais começar a investir para recuperar perdas e quando fores a ver, até podes perder todo o teu capital e ficar sem nada. Desta forma, é importante teres uma boa gestão de carteira, regras e nunca desviares dela. A minha quinta regra é ter uma gestão de risco. Qualquer investimento tem um risco associado. Podes perder parte do teu capital investido ou então mesmo a totalidade do teu capital. Como falei há bocado, relativamente à gestão da minha carteira, dedico sempre 5% para ativos com elevado risco. Ou seja, se tiveres 1000 euros para investir, vais ter 50 euros para aplicar em ativos de elevado risco. Como tu sabes, a criptomoeda por si só já é um investimento que comporta um risco elevado e deves estar pronto para perder o teu dinheiro sempre que investes no mercado. Pessoalmente não tenho problemas em aplicar esses 5%, uma vez que é uma porcentagem mínima e com a qual eu me sinto confortável. Na gestão do risco, divido os meus investimentos da seguinte forma: os que considero de menos arriscado, os de curto prazo, os de médio prazo e os de longo prazo. Em qualquer tipo de investimento eu assumo sempre uma porcentagem de elevado risco, isto porque os retornos podem ser elevados, mas nunca se podem esquecer que as perdas também podem ser totais. Vou dar então um exemplo de investimentos de elevado risco que tenho de momento. Por exemplo, é a DeFi 2.0, porque tenho investimentos neste momento no Token Time e no fork do Olympus, ou seja, que é o JAD. Mas pronto, não vamos falar sobre este assunto agora, vamos falar num próximo vídeo. A minha sexta estratégia é estar muito longe do que se chama Fear of Missing Out. O Fear of Missing Out é basicamente investir porque ficas com medo de poder ficar de fora de uma determinada oportunidade. Isto é quando uma determinada criptomoeda começa, por exemplo, a ser falada em todos os lados e começas a ver que ela está a valorizar bastante. São muitas as pessoas que investem sem pensar, ou seja, de forma completamente impulsiva, com medo de ficar de fora e de perder a oportunidade de fazer dinheiro através dessa criptomoeda. E desta forma, então, perder o comboio, por assim dizer. Antes de investires impulsivamente, porque todos estão a investir, torna-se importante que tu vejas o projeto, o gráfico, analisares, por exemplo, numa perspectiva de médio e longo prazo e não investires de cabeça quente porque todos estão a investir naquele projeto ou naquela criptomoeda. Muitas vezes, quando vês, por exemplo, ou ouço sobre um investimento ou um projeto que está a valorizar bastante, eu não invisto de imediato. O que faço é que investigo sobre esses projetos, quem está por trás desse projeto, de onde vem o financiamento, penso também da seguinte forma: será que o projeto pode contribuir para a melhoria de algo? Será que não é um projeto que está na moda? Será que este projeto estará aqui dentro de 10, 20 ou 30 anos? Para além dessas perguntas e após investigar bastante, mesmo assim não invisto de imediato. Ou seja, desde que a minha cabeça fique mais fria, mais racional. E somente após um dia de reflexão sobre o assunto é que eu invisto. E eu faço isso para qualquer tipo de investimento, nem que seja para investir 5 euros. Ou seja, a ideia é não comprar de forma impulsiva uma criptomoeda porque valorizou 1000%. Isto porque a mesma pode desvalorizar no próprio dia 300 ou 400% após a teres comprado. O importante é estudares alguns projetos com regularidade e assim possivelmente podes investir logo no início e não investires lá em cima e perderes tudo. E pronto, aqui estão então as minhas 6 regras de investimento relativamente às criptomoedas. Resumidamente, as regras são diversificar, fazer hold, ter uma boa gestão de carteira de ativos, estar longe do conceito Fear of Missing Out, ter uma gestão de risco e ter sempre capital disponível. Se gostaste deste vídeo, já sabes, deixa um gosto, subscreve o canal, ativa as notificações para não perderes nenhum vídeo e até lá, bons investimentos e já sabes, BAM!